Sem mais delongas, estamos ao vivo! Estamos ao vivo, dia 13 de 12 de 2023, 13ª live. 13ª live no dia 13, ó. 13ª live no dia 13. Gente, maravilhoso essa manhã de quarta-feira. Essa manhã linda, maravilhosa, no projeto 559 com Samuel Schettino, que sou eu, que está aí com você, para a gente poder juntos finalizarmos o nosso ano de 2023, seja lá quem você seja lá onde você estiver, que a fonte criadora, que é Deus, que é Jesus, que Ele nos traga a sabedoria, nos traga o conhecimento e a sabedoria que é colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende. Cafezinho bom demais. Então, vamos juntos aí para mais uma live maravilhosa hoje pela manhã. Esse assunto de hoje vai estar recheado de coisas maravilhosas. Vai ser a melhor live já feita até hoje. Por que eu falo que é a melhor live feita até hoje? Porque o meu presente tem que ser muito melhor do que o meu passado e tem que me gerar inspiração para o meu futuro. Bom dia, Mônica. Bom dia, seja bem-vinda. Acabamos de entrar. Vamos guardar um pouquinho, tá chegando mais gente aí. O assunto de hoje vai ser transformador. Se você entrou aí, quem quer que seja, presta atenção. Se tem alguma direção para você aqui na live de hoje. Nada é por acaso, tudo é uma Jesuscidência. Creia nisso, acredite. Deus trabalha o tempo todo no oculto para que a gente possa acessar as coisas de maneira inacreditável. Rodrigo, seja bem-vindo. Todos vocês vão chegando. Acabamos de entrar. Bom dia. Rodrigues, na verdade, né? Seja bem-vindo. Vamos entrando aí, minha turma. Vamos chegando, que hoje a live presta. Por favor, eu não sei se você está no carro, se você está indo para o trabalho, se você está indo para a academia. Se não estiver em casa, já fez sua caminhada? Caramba, você está acelerada, Mônica. Maravilha. Eu tô acabando aqui, eu tô indo. Gente, hoje, a live de hoje, não tô brincando. Se tiver, olha, caneta e papel na mão, vai ser transformador o assunto de hoje. Fica até o final. Se você não tiver caneta e papel, anota no celular. Mas não deixa de anotar o que eu vou ensinar para vocês hoje. Ontem, pra vocês terem ideia, era tipo 11 e tanta. Minha esposa, a Paula, estava saindo de um jantar lá dos alergistas, porque ela é médica. E a gente conversando, a gente viaja muito, eu e ela junto. A gente deixa a nossa mente viajar muito. A gente deixa que nossas energias fluam para que a gente fale o que Deus quer que a gente fale. E a gente ontem tá falando, eu estou num lugar, ela está em outro, eu estou em Goiânia, ela está lá em Vitória, que é onde a gente mora, com nossos filhos. E dos quais eu sou muito grato ao Senhor, meu Deus, por ela, pela vida da minha esposa e pela vida dos meus filhos, que é uma esposa mais que abençoada. E aí, a gente conversando de alguns assuntos, e esse assunto que eu estudei para vocês hoje é um assunto, presta bem atenção para vocês entenderem isso, tá? Quando eu falar de lei com vocês, para quem não estava nas lives passadas, as leis que eu estudo é um livro, só para vocês terem ideia, não existe o livro físico. Olha isso aqui. Eu tive que imprimir esse livro porque uma amiga minha historiadora achou para mim esse livro e ele é de Raymond Rowell. E ele fala das leis do universo, tá? O que é as leis do universo? O que esse autor fala das leis do universo? Fala, Tiago, seja bem-vindo. O que esse autor fala das leis? As leis é Deus agindo na nossa vida. O que ele direciona? Ele estudou durante toda a sua vida, Raymond Rowell. Ele estudou para entender como que nós, seres humanos, agimos em relação à natureza de Deus para que tudo na nossa vida prospere. Porque se existe uma promessa de Deus para que tudo prospere, existe uma lei trabalhando a nosso favor. E essa lei é uma lei que trabalha no oculto. É algo que você não pode perceber, mas instintivamente,
quando você deixa o seu espírito se conectar com o Espírito de Deus, tudo se conecta, tudo faz sentido, porque você começa a acessar a sabedoria. Bom dia, paz do Senhor, Tiago, paz do Senhor. Eu adoro essa frase, paz do Senhor, sério, é maravilhoso receber do irmão a paz do Senhor, viu? A paz do Senhor para todos vocês, é lindo essa frase, paz do Senhor, para todos. Sejam bem-vindos, então vamos lá, olha só, sem mais delongas, vamos lá, porque o assunto hoje é um pouquinho longo, caneta e papel na mão que vai transformar, olha isso, hoje, fala assim para você assim, ó, hoje Deus me colocou nessa live para que meu dia e a minha semana a partir de hoje seja transformador. Hoje Deus me colocou nessa live com o Samuel Schettino para que meu dia seja transformador. E vai ser, e já é transformador. Então vamos lá, assunto de hoje. Primeiro assunto que eu nunca vou deixar de falar para vocês. Olha que maravilhoso. Nós estamos falando de Isaías 25. O que Isaías 25 fala hoje para nós? Isaías 25, ele é um louvor a Deus. Na verdade, ele é quase um salmo. Vocês vão lembrar que o salmista, ele sempre faz um louvor a Deus, um clamor a Deus. E nesse Isaías 25, resumidamente falando, é Isaías dizendo que Deus, Jesus está voltando. E que a volta de Jesus vai ser avassaladora. Mas que os justos que choram pela injustiça do mundo irão enxugar as suas lágrimas. Isso significa, da aula de hoje, sempre quando eu leio, é jesuicidentemente incrível como que os assuntos se convergem. A lei de Deus que vamos estudar hoje, e muitas pessoas têm mimimi com isso, é a lei da atração. Nós falamos de 3 leis para trás, vocês vão lembrar, falamos da lei da natureza e falamos da lei do abastecimento. Para quem não viu a lei da natureza e a lei do abastecimento, volta nas lives, nós estamos na live 13, volta nas lives para trás para você ver o que fala a lei da natureza, o que fala a lei do abastecimento. As leis, de novo, que é a lei? O que eu estou chamando de lei? Deus agindo na nossa vida. Então, como que Deus age na nossa vida através da natureza? Como que Deus age na nossa vida através da lei do abastecimento? E agora, como que Deus age na nossa vida através da atração? Como que ele faz no oculto as coisas serem atraídas para todos nós? Então vamos lá. Caneta e papel na mão, vai ser muito transformador. Então, Isaías 25 fala do salmista, a volta de Jesus. Isaías já profetiza a volta de Jesus e ele profetiza que as lágrimas serão enxugadas. Então, não irá mais haver choros nem ranger de dente. A justiça será vinda e os injustos pagarão pelas suas escolhas, porque o livre-arbítrio é seu. Ok? Agora vamos para a nossa aula de hoje. Lei da atração. Pode colocar se você quiser, se você tiver um preconceito, eu não gosto de falar de lei da atração, porque é não sei o que, profano, então, para com essa bobagem, abre sua mentalidade, entenda isso. Eu estou te falando de leis, é Deus agindo na sua vida e como é que ele vai fazer para que você através da sua natureza, conecte-se de forma a entender todo o processo que ele coloca à sua disposição. Como é que ele faz o mundo funcionar, como é que ele criou esse mundo para que ele funcione de acordo com os filhos, para que os filhos prosperem, para que para você enxergue como filho a terra que emana leite e mel. Começa a anotar aí, primeira frase da lei da atração. Desejar é esperar, esperar é alcançar. Desejar é esperar e esperar é alcançar. Quando eu falo com vocês que tudo que da minha vida é Deus que prospera, é Deus que coloca na minha vida a meu favor, e assim eu, com gratidão, coloco à disposição de vocês aqui de forma gratuita, significa que eu estou usando a lei da atração a meu favor, dizendo para Deus da seguinte forma, que tudo que Ele me traz como acesso à sabedoria e de conhecimento, quando eu coloco em prática e eu derramo em vocês todo esse conhecimento para que vocês coloquem em prática na vida de vocês, eu estou dizendo para a natureza, estou dizendo para a lei, eu sei que serei mais abastecido, porque eu estou usando o que o Senhor me deu para prosperar na vida dos outros, dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Pega essa dica. O que eu estou querendo dizer para vocês? Se o que você tem, que acha um tesouro, você quer guardar 7 chaves, você está dizendo
que tudo que você tem é escasso, que é limitado. Você está limitando algo que não existe para Deus. Para Deus não existe limite, não existe limitação. A sua mente não é limitada. A própria lei do abastecimento, que é como ele age na nossa vida, diz que tudo não é, as coisas não são limitadas, são ilimitadas. A sua mente é próspera. Você precisa entender e absorver isso dentro de você. Você precisa deixar com que tudo que vem para sua vida seja abundante. Não limite os recursos, nenhum. Nem o recurso da sabedoria, nem do amor, nem da inteligência, nem da emoção, de nada. Saiba que tudo na sua vida é para ser abundante e é abundante. Isso é uma live motivacional? Não, isso é uma live ativacional. Ela vai te ativar para você parar com esse mimimi seu e entender que as coisas são simples. Você só precisa viver a lei, viver de acordo com o que Deus colocou à sua disposição. Não se trata só de recursos financeiros, se trata do seu esforço, se trata da sua energia, se trata de como você se comporta diante de todas as adversidades que esse mundo coloca à nossa disposição. Porque as adversidades não são para te colocar para baixo nem para te atrasar, são para você transpor os caminhos e confiar na vitória que Deus colocou na sua vida. Para você que está aqui hoje, meu nome é Samuel Schettino, a live de nossa hoje é a live 13, nós estamos no projeto 559 com muita alegria, às 5h59 da manhã que a gente começou aqui, e o assunto de hoje, já falamos Isaías 25, o assunto de hoje é lei da atração, como que Deus age na nossa vida para que a gente atraia as coisas. São duas fases que essa lei tem. A fase primeira, anotei muita coisa legal para vocês, a fase primeira é o desejo, olha que legal. Duas fases essa lei tem, o desejo e a expectativa. Desejo. O que você realmente quer? Desejo. O que eu realmente quero? No que eu tenho focado a minha energia? Do que eu tenho tido expectativa? O meu desejo, ele é algo que determina o que eu realmente quero. Qual tem sido o problema hoje? As pessoas não sabem o que elas querem. Elas não determinam de verdade o que elas querem. Elas não sabem literalmente o que querem. Ligam o piloto automático e deixam a vida te levar como se estivesse no mundo de escravidão, onde ela fosse condicionada às situações que são propostas para ela. E não o contrário. Elas não são seres ativos que ativam e falam, eu vou determinar o que eu realmente quero. Eu vou determinar quais são minhas ações a partir de agora. Eu vou determinar como eu quero que o meu mundo seja. E eu falo para vocês, melhor forma de determinar o que eu quero. Paz de espírito, tranquilidade, caneta e papel na mão, conversa com Deus e fala, Pai, o que eu realmente quero? É assim que você faz, meu? É. O que você realmente quer está aqui dentro de você. Não é uma viagem, não é que é um coach falando para eu poder mudar. Isso é uma palhaçada. Não é uma palhaçada, isso é seríssimo. Faça o que eu estou falando, porque eu faço o que eu estou falando com você. Eu não fico aqui falando com vocês na internet o que eu não faço. Eu só falo para vocês o que eu faço e o que dá certo na minha vida. Por isso eu coloco à disposição de vocês. Põe na cabecinha de vocês. E eu falo, do fundo do meu coração, a minha vida é próspera, a minha vida é plena. Eu vivo a plenitude porque eu enxergo a plenitude. Eu falo de plenitude e eu escuto plenitude. É 100% assim? Claro que não! Porque se eu não tiver adversidade, eu não vou ter como lutar e prestar mais atenção e pôr mais força e foco no que eu realmente quero. As adversidades fazem o quê? Me criam distrações para que eu possa sair do eixo onde eu estou. E aí a grande lei fala, foca de novo. Mantenha o seu desejo ardente, mantenha a sua chama acesa, mantenha a sua direção no que você quer, mantenha o seu foco. A lei da atração te movimenta de duas formas, o desejo e a expectativa. Onde mora o desejo? Descobrir o que eu realmente quero, no que eu ando me focando a minha atenção. E a expectativa, Samuel, o que é a expectativa segunda fase? A expectativa, ela fala para você o seguinte, mantenha a sua expectativa acreditando que aquilo que você deseja realmente irá acontecer. Tenha em você a paciência de deixar a natureza de Deus e Deus agir no oculto com o que você realmente quer. E quando você mantém o foco nisso e o desejo nisso, o que acontece?
automaticamente tudo começa a conspirar para que aquilo aconteça. Quando eu falo com vocês sobre a declaração de vida, que é o curso que eu tenho na internet, que eu vendo para vocês, eu falo, foca na declaração de vida, pare o seu tempo, dedique o seu tempo e a sua energia para fazer a sua declaração. Eu falo do fundo do meu coração, porque você que está aí agora, não tem noção do que é escrever, falar, criar imagens do que você realmente quer. Conectar, talvez não faça sentido para você e não deve fazer sentido para você. O que você vai fazer vai ser solução para a vida de muitas pessoas. Você que acha, ou talvez no seu íntimo deva falar assim, eu acho que eu estou fazendo isso porque eu vou ganhar muito dinheiro, porque eu vou... Não é, querido, não é. Chega um momento da vida que você vai atribuir tantas coisas, tantas maravilhas, que você vai entender que só para você não faz sentido. Mas o que você tem feito tem movimentado a vida de várias famílias. E esse é o único motivo de estarmos aqui. Estarmos aqui é ser motivo, ou ser válvula, ou ser faísca na vida das pessoas. É ser solução para a vida das pessoas. Não existe algo mais forte do que servir, ser grato e amar. Não existe. Não existe. Ei, meu amor, vi que você entrou aí, viu? Minha esposa querida tá aí na live hoje, coisa maravilhosa. Te amo, meu amor. Muita saudade. Então, pessoal, duas coisas já falei para vocês. Então, as duas fases são desejo e expectativa. Então, cuidado com o que você deseja, porque o que você deseja vai ser atraído, e tem expectativa. Então, quando você definir o seu desejo realmente que você quer, cria expectativa. Tenha em si a expectativa. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, e eu já vejo isso acontecer, e eu tenho certeza que Deus está trabalhando, e agora eu vou buscar isso de forma a manter o meu foco nesse alvo que eu determinei como meu desejo. Olha só, nessas duas fases que a gente tem da lei da atração, que é Deus trabalhando para atrair as coisas para a gente, é preciso que você interiorize dentro de você o formato de como você vai atribuir esse desejo seu. O que eu estou querendo dizer para você? O seu desejo, ele é intrínseco, ele está dentro de você. Olha isso. 3 momentos, ou 3 atitudes, ou 3 percepções trabalham na sua direção. Quais são elas, Samuel? Quais são essas 3? As 3 ações que você precisa ter na sua frente para que você tenha o seu desejo atribuído e você preste atenção primeiro movimento, o interesse. Anota isso. O interesse por algo, o interesse por algo vai gerar um desejo dentro de você. E esse desejo vai gerar uma expectativa. E essa expectativa vai gerar todo um contexto que vai te atrair para aquilo. Vou dar para você vou dar para você um exemplo, na verdade. Um exemplo de como você entende o que significa esse interesse. Você vai comprar um carro. Você decide comprar um carro. Ou você deseja um carro. Estou dando exemplo. Você às vezes não tem nem dinheiro para comprar esse carro, você não sabe de onde você vai tirar dinheiro para comprar esse carro, não precisa. Lembra, lei do abastecimento, você não precisa saber de onde vai vir o dinheiro, só precisa focar no que você quer e deixar com que a lei trabalhe a seu favor. E óbvio, haja para que as coisas aconteçam. Os pássaros não têm todos os dias alguém colocando comidinha na vasilhinha dele, mas Deus, na sua majestade, deixa alimento para ele em abundância na natureza e produz essa abundância. Se ele produz para um passarinho, produz para um ser que você nem está vendo a cara dele, está debaixo do mar, por que para você, que é a imagem e semelhança dele, ele não vai fazer isso para você? Por que você não acredita nisso? Porque você quer, porque você adora viver o vitimismo. Se você não acredita que o seu pai, que é o Deus que te fez a imagem e semelhança dele, pôs o mundo à sua disposição com abundância para todas as coisas boas, por que então eu estou na situação que eu estou? Porque o seu desejo vai doer agora, muito, mas é porque o seu desejo e o seu interesse tem sido colocado em coisas que não te favorecem. Putz, Samuel, agora você me deu um tapa na cara. Eu sei que eu estou te dando um tapa na cara. Eu sei que o que eu estou falando está doendo, porque talvez o que está à sua volta não está legal. Mas eu estou aqui também para te trazer a solução. E essa solução é você prestar atenção, caneta e papel na mão e começar a tudo que você está aprendendo colocar em prática.
Então a primeira coisa é a gente entender o que você tem desejado. E aí o desejo, ou essa lei da atração, diz o seguinte, olha a primeira fase dela, o que você tem colocado o seu interesse. Vou dar um exemplo para você. Pega um casal e faz um casal viajar. Você vai entender o que eu estou falando com você agora. Pega a sua esposa, pega um amigo e vão viajar vocês dois. Ou amiga, que seja. Vamos supor que você está indo lá para as férias ou você para a praia para buscar, sei lá, buscar conchas no mar. Você vai buscar frutas da estação vermelha. Num lugar que você viajou, sabe-se lá onde você vai, mas o seu interesse naquele lugar são frutas vermelhas da estação. E o seu amigo, ou seu cônjuge, sua amiga, sei lá, o interesse dela é buscar um estilista que está naquela região, que tem roupas maravilhosas da estação, que vai trazer para ela uma criatividade maravilhosa. Você vai passar na frente dessas vitrines ou de pessoas vestidas com essas roupas e jamais vai prestar atenção. Porque o seu foco vai estar nas frutas da estação vermelhas. O seu cônjuge ou quem estiver com você não vai ver nenhuma fruta da estação vermelha. Só vai ver roupa do tal estilista que ela foi buscar. Não entendi. Tudo aquilo que você foca a sua energia, tudo aquilo que você coloca o seu interesse, começa a aparecer para você como se fosse do nada. No meio da multidão, você vai ver uma pessoa vestida. No meio da multidão, você vai ver uma pessoa comendo essas frutas vermelhas. O que significa isso? Essas frutas vermelhas e essas roupas sempre tiveram na sua frente. Só que quando você desperta o interesse, você começa a prestar mais atenção. E o que é atenção? É o segundo movimento, para você entender como é que você vai focar no que você realmente deseja, como você vai atrair o que você realmente deseja. Então, o primeiro é despertar o meu interesse. O meu interesse é eu começar a me interessar mais por aquele assunto, buscar mais informação sobre aquele assunto, escrever mais sobre aquele assunto, focar mais a minha energia naquele assunto, botar todo o meu empenho naquele assunto, gerar interesse. Segunda fase, para que eu consiga entender o processo da lei da atração, entender o que eu ando atraindo para minha vida. A atenção. No que você tem prestado atenção? Qual a diferença entre o interesse? O interesse eu pesquiso, eu busco. E qual é a diferença para a atenção? A atenção eu começo agora a ficar em estado de alerta para aquilo que eu gerei interesse. Olha isso. O que tem acontecido? Eu falo desde a primeira live com vocês, eu não vou deixar de falar nunca. Eu falo assim com vocês assim, todas as vezes. Pessoal, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você anda ouvindo, porque você está colocando o seu interesse e a sua atenção. Automaticamente, mesmo que você não queira, você acaba desejando aquilo que você não quer. O que você está falando? Eu estou dizendo, ei Flaviane, e ó, pra você ver o assunto aí, Flaviane. Olha o assunto, hein? Então presta atenção. O que eu tenho falado para vocês? Tudo aquilo. Ah, você gosta muito de ver filme de terror. Você gosta de ver muito ver aqueles canal lá de televisão, lá daqueles programas de jornal que o fulano matou, que o ciclano cortou a pessoa, guardou não sei aonde, e que o assalto de não sei aonde. Você está colocando o seu desejo à disposição disso. Meu Deus. É assim. O que você tem falado, o que você tem visto. Epa, perdão, engasguei. O que você tem falado, o que você tem visto, tem prestado sua atenção, tem depositado o seu interesse e sua atenção, você está atraindo. Então, tudo que está à minha volta é da minha responsabilidade, porque eu tenho dado atenção a isso. Eu tenho despertado meu interesse a isso. Tem pessoas que só para piorar ou melhorar um pouquinho mais ainda sai buscando na internet. Morte não sei quem, matou sei lá quem, assalto sei aonde, a política tá... Gente, pelo amor de Deus, se você tem ao seu favor o livre-arbítrio, para que você escolhe atribuir à sua alma e ao seu espírito sentimentos de raiva, temor, revolta, angústia, traição, tudo que você imaginar, tudo que você começa a focar sua atenção, você começa a atrair para você. Ah, você
começou a ser traído demais, as pessoas do seu trabalho estão te traindo. Presta atenção no que você anda vendo. Você anda vendo o marido trair a esposa, você anda vendo aqueles programas de televisão que conta dos casos desesperados do marido que tem 10, 5 mulheres. Presta atenção no que você tem focado, sua atenção e seu interesse, você vai entender o que está acontecendo à sua volta, é você que está traindo. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Eu tenho falado isso, repito isso milhões de vezes, e agora, num livro que eu ando lendo para estudar, para passar para você, um livro, presta atenção, eu não tirei isso do nada, eu pego pesquisadores, eu sou um devorador de livro, não sei se ela está ainda, ela vai falar para vocês, eu sou um devorador de livro, então, esse assunto prende minha atenção, comportamento humano prende a minha atenção. Porque é através do seu comportamento, e eu falei na aula passada dos livros, né, daquele Hábitos Atômicos, o comportamento é a maior fonte geradora de resultado que você tem na sua vida. Entender a sua identidade, imagem e semelhança do Criador, determinar os comportamentos que eu tenho para atingir o meu resultado, é muito melhor que eu focar numa meta que eu jamais vou alcançar. Eu não entendi. Volta na aula passada, para você entender. Agora nós estamos falando de lei da atração. Então na aula passada eu explico sobre isso. Tá? Identidade, comportamento e resultado. Olha isso lá na aula passada. A live 12 vai falar disso. Nós estamos na live 13 falando aqui de lei da atração. Então hoje nós estamos falando aqui, primeira coisa, desejo, expectativa. Eu desejo algo, crio expectativa que isso vai acontecer. Eu fico expectando, isso vai acontecer, isso já aconteceu e vou atraindo todas as coisas para mim. Quais são os primeiros atributos? Eu crio interesse e atenção. E o próximo passo é literalmente a expectativa. Um gatinho, ele fica olhando pro buraquinho ali, aonde o rato vai sair, e você pode ter certeza que ele não tira o olho dali, porque ele tem certeza que o rato vai sair. E a hora que o rato sair, crau. Porque esse é o desejo dele. Ele tem um desejo de comer aquele ratinho que está saindo ali. Você tem o desejo, não sei qual é o seu desejo. Lembra? Sentar e escrever, declarar. Declaração de vida. Eu vou bater nisso todas as vezes. Você, declaração de vida. Ei, ontem falando com a minha esposa, ela falou assim: olha só, do assunto de hoje, de lei da atração, ontem eu comecei, como eu estou falando muito, nós estamos na época de ficar falando muito de declaração de vida, e eu tá falando cada vez mais que o nosso lançamento agora é dia 15, do meu curso de declaração de vida, a minha esposa começou a o quê? A prestar atenção, ela começou a criar interesse, e ela gerou uma expectativa para entender como é que isso acontece, e agora ela começou a ver um monte de gente na internet falando sobre isso. Será que nunca passou no celular da minha esposa Paula sobre esse assunto? Sim! Só que ela não tinha atenção, interesse nem expectativa em relação a isso. Então ela não atraía isso para ela. Olha só a bomba que eu joguei no seu colo. Então, Samuel, se eu estiver vivendo uma vida muito miserável, muito triste, e eu estiver achando que não tem saída, existe saída? Existe. Como eu faço para mudar isso? Preste atenção no que anda acontecendo e fala: entendi, isso está acontecendo porque eu estou prestando atenção, eu estou colocando interesse nisso, e quanto mais eu ponho interesse nisso, mais disso eu tenho. Opa, peraí então vamos lá. Se eu acho que a única fonte de recursos que eu tenho é o meu salário e que amanhã ele pode acabar, ele vai acabar. Como é que é? Se eu acho ou se eu penso que algo vai acabar, que é limitado num mundo onde Deus me colocou, no mundo de abastecimento, a aula passada, onde todos os recursos são abundantes, e eu me coloco na posição de achar que é escasso, o que vai acontecer? Vai ser escasso, vai ser limitado, porque você está determinando. A única dádiva que Deus te deu chama-se o livre-arbítrio. Se o livre-arbítrio está à sua disposição, tudo que você pensa, deseja, cria interesse, você dá atenção e tem expectativa, acontece. Pum! Nossa, eu queria dar uma pirueta aqui agora. Se você não está notando isso, pelo amor de Deus, não faz eu estar aqui com você aqui para você não notar isso. Desejo, duas fases da atração. O que eu desejo? O que eu desejo? O que eu tenho expectativa? Ponto. Como eu faço para determinar realmente o que eu quero atrair? Aonde eu coloco para eu entender? Como é que eu presto atenção nos movimentos? Quando você realmente determinar um desejo, crie interesse.
Comece a pesquisar sobre aquilo que você está buscando. Pode ser um carro, pode ser um trabalho, pode ser ser um empresário de alguma coisa, criar alguma solução de alimentação, criar uma solução de tecnologia. Quando eu tenho interesse, eu começo a pesquisar, eu começo a estudar. Aí tudo que acontece em relação a esse assunto, eu presto atenção. Aí, quando eu presto atenção e tenho interesse, a minha expectativa que aquilo vai dar certo e vai ser solução para a vida das pessoas, começa a aflorar. E aí, Deus, que é maravilhoso, trabalha no oculto para trazer para você pessoas, situações, propósitos, livros, materiais, empresas, tudo que é abundante e ilimitado vai estar à sua disposição. Ai, Samuel, não pode ser assim. Não pode ser assim, porque você não sabe como é que está a minha vida. Você não sabe porque eu já passei. Para eu estar aqui hoje, me prestando o papel de falar para vocês sobre esse assunto, eu precisei passar por muitas coisas, e olha que ainda passo por muitas coisas, só que quando eu tenho conhecimento e eu mais ainda busco, eu coloco em prática. E parece que toda vez que eu busco algo, eu preciso praticar ainda mais. Eu contei para vocês já, e vou repetir, que ainda este ano eu passei por uma fase, de novo, de determinar escassez. E aonde eu busquei? Na minha base, que é a minha família, sentei com a minha esposa, que minhas crianças são pequenas, e a gente começou a ver e a falar do que a gente andava prestando atenção, do que a gente andava falando, do que a gente andava pensando. E a gente entendeu que estávamos focando a nossa energia, o nosso desejo, a nossa expectativa, a nossa atenção em coisas que a gente estava atraindo pra gente. E aí, quando a gente dispersou, aí como é que eu faço? Eu paro de falar daquele assunto? Sim. E eu começo a focar no quê? No que é o contrário a esse assunto. Se eu ando falando de traição, eu vou falar de pessoas honestas. Se eu ando falando de mentira, eu vou falar de verdade. Eu vou focar na verdade. Se eu ando falando de obesidade, de estar acima do meu peso, eu vou começar a tratar da saúde. Eu vou começar a falar de como eu faço, quais comportamentos eu preciso ter e desejar, o que eu preciso desejar para que eu gere interesse, pesquise qual vai ser meus comportamentos, como eu vou gerar a minha atenção para que eu busque aquilo que eu estou procurando e ter expectativa que o meu resultado será alcançado. Essa aula de hoje, essa live de hoje é para falar disso? É. E é para eu prestar atenção nisso? É. O que isso vai causar na minha vida? Mudança, transformação. Eu não sei você em qual a situação que você está. Rose, falando de doença. Pois é, meu desejo é vender meu crochê. Olha só, vamos lá. Presta atenção. Se o seu desejo... Então, olha só, vou citar 2 exemplos agora. Um está falando de doença, outro está falando de vender algo. Beleza? Isso, fala de saúde. Você está falando de doença, fala de saúde. Você está falando de vender, olha só. Quais são os comportamentos... É Rodrigues, né? Rodrigues. Quais são... Raquel Rodrigues, vamos lá. Raquel, olha só. Quais são as ações, os comportamentos que você está tendo para que você venda o seu crochê? Pergunte para você. Crie essas métricas de comportamento para que você possa atingir o seu desejo, o seu alvo, o seu objetivo. Samuel, o que seria isso? Caneta, olha só, sempre tem à minha disposição, caneta e papel na sua mão. Senta e fala, meu alvo é vender tantos 1000 crochês em tanto tempo. O que o crochê vai fazer na vida das pessoas? Poxa, vai aquecer as pessoas, vai embelezar as pessoas. Olha só, está sendo solução para a vida das pessoas. Ah, mas tanta gente fala que crochê é uma coisa tão boba, que não é legal. Para de prestar atenção no que pessoas que não têm resultados, que não fazem o que você faz, estão falando à sua volta. Porque essas pessoas que não têm resultados, elas vão ficar falando do que elas não têm para que você também não tenha. E se você prestar atenção no que elas estão falando e deixar entrar no seu coraçãozinho, você vai atribuir todo o fracasso de tudo que você tem nas mãos dessa pessoa. Retire da mão dela a mão do seu pescoço,
Manda um beijo para ela, traga amor para ela e foque no que você quer. Não é o desejo do outro que atribui o seu desejo. Não é a fala do outro que vai entrar no seu coração e vai mudar. São as suas perspectivas, são as suas ações, são os seus desejos verdadeiros, intrínsecos, inegociáveis que vão fazer você crescer. Presta atenção nisso. Não são só coisas materiais. É muito bom você ter coisas materiais. É muito bom você entender que o dinheiro é uma energia ilimitada. Não existe nada limitado no mundo. O dinheiro é limitado, o ouro é limitado, o diamante é ilimitado, o petróleo que eles estão falando que vai acabar é ilimitado porque fonte de natureza é inesgotável. O amor é ilimitado, olha lá, o amor é ilimitado, a sabedoria, o acesso a ela é ilimitado, o conhecimento é ilimitado. A sua fonte de ação, quanto mais você atribui conhecimento, mais você põe para fora, mais você fabrica disso, porque a natureza ela é abundante. Então, se tudo é abundante, faz sentido você viver em escassez? Não faz sentido. E pode falar isso para você. Fale isso para Deus. Olhe no espelho e fala: Senhor, eu já entendi. O Samuel está falando ali, agora minha cabeça abriu. Agora eu entendi. Se eu estou vivendo escassez de qualquer coisa que seja financeira, seja de amor, seja de relacionamento, seja de atenção, seja de um cônjuge, seja de um filho, seja o que for na sua vida, diga para Deus assim: não faz sentido. Porque se o Senhor me colocou na terra que emana leite e mel, e tudo na natureza, e eu sou um ser natural, tudo na minha vida é abundante, por que eu estou passando por isso? A resposta é: preste atenção no que você tem desejado. E o desejo tem 3 fases importantes para você entender o que você está desejando. O que eu tenho tido interesse, o que eu tenho colocado minha atenção e o que eu tenho gerado expectativa. Interesse, ó, a aula de hoje. Interesse é tudo aquilo que eu fico pesquisando, vendo como um rolo, assim, um atrás do outro. Atenção é todo aquilo que foi falado, eu estou atento, estou enxergando toda hora aquilo que eu ando vendo. E a expectativa é: isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Por isso que acontece. Como eu queria, do fundo da minha alma, que alguém aparecesse na internet e me falar disso há muito mais anos atrás. Só que Deus me fez estudar, me fez passar por situações para que eu colocasse essa lei, mesmo sem saber que era assim, em funcionamento. Oh, Senhor, obrigado. Quando eu começo a ter clareza de que isso tudo que está acontecendo aqui, essas aulas que eu estou dando para vocês, essa live 559 ter sido uma bênção na minha vida, muito mais que nas suas. Vocês vão entender que colocar-se à disposição de servir o outro de forma gratuita, apenas com o objetivo de fazer com que essas pessoas sejam transformadas, eu estou focando em transformação da minha própria vida. Eu estou focando num bem maior para mim. Então, porque eu estou desejando isso para vocês, eu estou colocando interesse, atenção e expectativa. Quanto mais disso eu faço, mais disso eu vou ter. Quanto mais você tem feito o que tem feito, mais atenção, mais interesse você tem colocado no que você tem tido, mais atenção você tem colocado, mais expectativa você tem gerado, mais disso você está tendo. Bum! Explodiu sua cabeça? Virou a chave dentro de você? Fala alguma coisa aqui, comenta alguma coisa aí. Só escreve para mim assim, ó, já que vocês estão, deixa eu ver se vocês estão atentos, escreve só para mim assim, ó, desejar ou atrair, são 2 fases, 3 fases, é o interesse. Vamos lá, gente, escreve aí. Eu quero ver você escrevendo, comenta aí. O que é a lei da atração? Quais são as fases dela? É o meu interesse, a minha atenção e minha expectativa. Coloca interesse, atenção e expectativa é igual a atração. É igual a atrair. Essa é a lei que Deus colocou à nossa disposição. Então, se eu tenho
Como afastar a doença? Como afastar a doença? Pensar em saúde, falar sobre saúde, procurar saúde, ter comportamentos de uma pessoa saudável. Assim, quanto mais eu falar de doença, quanto mais eu falar de dor, mas essa doença não sai de mim. Olha só, eu sou marido de uma médica. E eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Olha só isso. Não é um julgamento. Não é um julgamento que essa pessoa que eu vou falar é uma pessoa a mais importante do mundo para mim. Minha mãe. E ela se foi agora esse ano. Esse ano de março agora ela foi. Que Deus a tem com todo amor. É uma perda que é como se arrancar um pedaço de dentro de você. E ontem mesmo eu estava vendo aquele filme Willy Wonka, maravilhoso, fofo, lindo, vou levar minha filha para ver. Ele fala de sonhos, ele fala de desejos. Ele fala de criar a imagem dentro da cabeça dele e construir a maior fábrica de chocolate do mundo. Ter os melhores chocolates do mundo, que vai fazer as pessoas mais felizes. E cada chocolate dele provoca nas pessoas uma inspiração, um desejo, uma ação, uma emoção. Olha que lindo esse filme. Depois, indicação, vejam, Willy Wonka, tá no cinema. A fábrica de chocolates. E aí, por que eu tô falando isso com vocês? A minha esposa é médica. A minha mãe tinha uma doença no qual a minha esposa é uma especialista. Presta atenção nisso. E a minha mãe tinha bronquite asmática. Nós estamos falando de doença, tá? Então, a minha esposa fala, Samuca, eu não tenho um paciente, eu e meu pai não temos um paciente que passa as crises que sua mãe passa. Você sabe por quê? Porque essa doença que sua mãe tem, ela é uma doença que se você agir tomando os remédios de maneira regular, não tem como não tomar, e tiver ações que contribuam para a sua doença melhorar, ela jamais vai ter as crises que ela tem. E infelizmente, a minha mãe lutou a vida inteira com essa doença de bronquite. Parece uma coisa boba, mas não é boba. É uma coisa muito séria, tá? Para quem tem bronquite asmática, eu fui várias vezes com a minha mãe no hospital, ela com falta de ar e tudo mais. Mas eu também sei que o desejo, as escolhas que minha mãe teve na vida dela, e sabe-se lá por quê, se é o destino dela, eu não estou aqui para julgar ninguém, não é esse o meu objetivo aqui, não é criar julgamento, mas sim dar para vocês a solução de como agir de forma diferente. Ela escolhia, sim, atitudes que faziam a doença dela ficar ainda pior. Por mais que talvez ela tomasse o remédio, ela não tinha atitudes e ações que faziam com que a doença dela desse menos força, vamos falar assim, para a doença dela. Então, se ela tivesse prática de exercício, de uma boa alimentação, mantesse regularmente os remédios dela, ela estaria focando na saúde. Não necessariamente quando eu tenho uma doença que ela é crônica e eu estou tomando remédio, como eu, por exemplo, tenho refluxo. Eu tomo remédio de refluxo todos os dias. Porque o dia que eu não tomo, eu tenho refluxo. Onde causou meu refluxo? Na má alimentação. Não adianta eu achar que não foi. Então o que eu foco hoje? Em exercício, uma boa alimentação, em perda de peso, em tomar o meu remédio regularmente. Então eu foco na minha saúde. Não necessariamente porque eu tomo remédio significa que aquele mal iminente que está ali, eu fico focando nele. Eu não foco nele, simplesmente sei que eu tenho que tomar, porque se eu tomar eu vou ter saúde. Você entendeu, Rose, do que eu estou falando? Então assim, quanto mais eu acho que aquilo que eu tenho é inacabável, menos eu busco solução para ela, porque eu estou dando para ela a vitória. E eu não posso dar vitória para aquilo, porque se eu desejo é saúde, então eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a minha atenção nisso, o meu interesse nisso, eu vou pregar atenção nisso e eu vou gerar expectativa de estar melhor. Então, os meus comportamentos, as minhas atividades, elas são ligadas ao meu resultado e não o contrário. Então, assim, se eu focar apenas num alvo, num objetivo, mas não tiver comportamentos que vão fazer gerar, né, aquele resultado, não vai acontecer. Então não adianta eu simplesmente... Vou dar um exemplo para você que eu quero te dizer o seguinte. Se eu tenho uma doença hoje, que ela é uma doença que depende de uma ação ainda maior do que simplesmente só tomar o remédio, eu vou continuar tendo aquele problema. Porque fatores que poderiam contribuir para que eu ainda tivesse mais efeito do que só o remédio, vai me atrair mais aquela doença. E aí eu vou começar a focar nela, e aí eu vou começar a reclamar, porque eu acho que só tomo... Olha, eu tomo remédio regularmente, mas eu não melhoro. Aí o médico fala, pois é, mas você está fazendo exercício? Como eu falei para você fazer? Você está escolhendo melhor os seus alimentos, como eu falei para você fazer? Você não está tomando bebida alcoólica? Você não está exagerando nisso? E você está. Então, as suas escolhas, os seus comportamentos determinam o que está acontecendo com você. Esse é
esse é para mim, da aula de hoje, da lei da atração, mais uma vez, determinando para vocês o que vocês estão atraindo é literalmente o quê? O que eu tenho tido interesse, atenção e tem gerado expectativa. Não é de forma diferente. Então, olha só, tenham no coração de você, Andriele, meu querido, meu amigo, meu irmão que eu amo, que bom te ver aqui, viu? Já já estarei em Vitória para te dar um forte abraço, tô com saudade de você. Vamos lá. Então, olha só, presta bem atenção nisso. Então, Samuel, o que você está falando hoje é como que Deus age na vida da gente através da atração. Então, a lei da atração. Isso. Lei é Deus agindo na nossa vida. Então, hoje estamos falando da lei da atração. Falamos da lei da natureza e falamos da lei da abundância. Agora, lei da atração. O que a lei da atração nos traz de experimento? Como que eu faço para entender o que eu ando atraindo? Veja o que você tem tido interesse, aonde você tem colocado sua atenção e onde você tem gerado expectativa. Vamos para a prática. Prática. Pergunta que você vai fazer para você agora, nesse momento. O que você tem visto nas redes sociais? Eu falo todas. TikTok, Instagram, YouTube e até na própria televisão. O que você, no seu ciclo, no seu ambiente de convivência, tem falado? Eu tenho uma força forte na fala e eu vou profetizar um negócio em vocês. A partir deste momento agora, eu, Samuel Schettino, em nome de Jesus, profetizo que vocês que são meus alunos aqui, a partir de agora, vocês vão sentir no coração quando assunto que não é bom para vocês, que não é do interesse de vocês, que não está em convergência com o desejo que você realmente quer, vai começar a doer aqui no seu peito. Você vai falar, ai, eu senti. Ai, agora o Samuel falou, eu senti aqui no meu coração. Eu estou prestando atenção, é isso que está me incomodando. Eu estou prestando atenção nisso, eu estou gerando interesse nesse assunto e por isso que eu estou atraindo isso para mim. Vai acontecer isso com você, eu estou profetizando isso para vocês. E como eu estou fazendo isso aqui com todo o meu coração, vocês vão começar a sentir agora. Aí vocês vão começar a entender como é que... E aí a pergunta é, agora você profetizou isso na vida da gente. É como se você tivesse colocado uma praga. Eu não coloquei, eu coloquei uma bênção na vida de vocês. Porque se você estiver atento ao momento presente e perceber que o que anda acontecendo com você é algo que você tem prestado a sua atenção, que você tem desejado, mas eu não desejo estar acontecendo. Eu sei que está te doendo o que eu estou falando, mas você está. Porque se está acontecendo é porque de alguma forma você deseja. E desejar normalmente, o que eu estou falando nessa aula com você ficar, entrar no seu coração é que normalmente não é sempre que você deseja é bom. Vamos lá. Eu falei para minha esposa uma vez e foi dolorido. E ela vai, se ela estiver ainda, ela vai lembrar disso. Eu falei assim, mozão, você consegue entender que a gente tem saudade do que é ruim? Ela falou, o quê? Eu falei, Quando a gente não tem no coração o merecimento, por exemplo, começa a acontecer um monte de coisa, você começa a desejar coisas certas. Aí você começa a criar interesse, atenção e expectativa no que é certo. Aí começa a vir bênção de saúde, de dinheiro, de amor, tudo na sua vida. E aí você teve aquela fase ruim, né? De desamor, de escassez de dinheiro, de coisa só ruim na sua vida. E tudo de bom começa a acontecer. A sua mente e o seu inconsciente que está abastecido, que tanta coisa ruim que você alimentou durante muitos anos, ele começa a buscar informação. Ele fica assim, uai, cadê que tem ruim? Cadê? Não estou sofrendo mais? Não estou sentindo mais dor? Quando você entrega o seu sentimento a isso, quando você entrega, tudo começa a voltar. E você que não está entendendo o que eu estou falando, começa a ter o desejo de não merecer aquilo e não focar mais sua atenção naquilo, começa a focar naquilo que você sentia falta, que você vivia. Porque a gente acostuma, sim, infelizmente, com coisas ruins. Nós, seres humanos, tem mania de acostumar com as coisas que acontecem cotidianamente. Por isso que a gente tem mania de fazer um ciclo repetitivo quase todos os dias. Por isso que muitas pessoas ligam o piloto automático e saem andando pela rua aí, como se o dia fosse o mesmo todos os dias, e fica torcendo pro final de semana e não sabe nem o que está fazendo no final de semana. E o final de semana é mais sem graça do planeta, mas acha que sentar e tomar uma cerveja vai resolver o problema. Não vai. Não vai.
Você tem que desfrutar. Não estou falando para não tomar cerveja, não estou falando para você não tomar seu vinho, não estou falando nada disso. Estou falando que quando você estiver fazendo algo, faça com um motivo expressivo. Veja o que você está fazendo. Então não faça em abuso, não exagere com aquilo, porque aquilo vai fazer mal para você. Agora você está fazendo aquilo, vou tomar um vinho, que eu fiz uma comida que combina muito com esse vinho, deixa eu degustar isso aqui, desfrutar disso. Tá tudo certo, batendo papo com um amigo, desfrutando, vivendo aquele momento no seu alto esplendor. Isso é prosperar, isso é estar pleno com você. Escolha, deseje coisas que vão te fazer bem. E para te fazer bem, é preciso entender que o seu emocional, as suas escolhas, o seu sentimento, ele tem que estar aflorado para o bem. As minhas boas escolhas me geram resultados que me fazem feliz. A minha alma regozija com as minhas escolhas. Regozija. Gente, eu não acredito nisso. Olha aqui. Nós estamos no final da live, vocês acreditam nisso? Eu não vi passar o tempo. Eu não tenho visto passar o tempo aqui com vocês. E eu sei ter sido muito grato, de verdade, do fundo do meu coração, quando eu entro aqui para fazer a live com vocês. E principalmente quando eu deixo gravado aqui para vocês, porque eu não vejo o tempo passar. E acreditem, eu tenho colocado mais energia e estudado mais as pautas de aula para vocês aqui, para que o conteúdo seja ainda mais rico para vocês. Então, como eu sempre faço, estamos chegando no final. Hoje, o resumão da nossa aula de hoje é da lei da atração. Bom, primeiro, vamos falar de Isaías 25. Isaías 25 fala da volta de Jesus e que a justiça divina será feita. Os justos serão exaltados e os injustos e pecadores irão pagar pelas suas escolhas. Daí nós entramos na aula da lei da atração, que é Deus agindo na nossa vida para atrair as coisas para a gente. Então a gente falou de desejo e expectativa. Então escolha, escreva, deixe Deus te inspirar para você entender o que você realmente deseja. Encontre isso dentro de você e comece a usar os 3 fatores da lei da atração a seu favor, que é o que? O seu interesse, a sua atenção e a sua expectativa. O meu interesse me faz pesquisar sobre aquele assunto. A minha atenção faz eu começar a ficar atento sobre o que eu ando pesquisando. E a expectativa é eu ter certeza que aquilo que eu ando tendo interesse, expectativa irá acontecer. Simples assim. Esse é o grande resumão da aula de hoje. Gratuito, com amor, com emoção, com coração, eu tenho colocado isso aqui para vocês. Eu sou muito grato pela vida de cada um que ficou aqui até o final, de cada um que tem visto as lives 559, de cada um de vocês que tem curtido, tem dado um joinha lá, que faz ela chegar para mais pessoas, que tem curtido a live aí, que tem comentado na live, que tem compartilhado os cortes ou até a própria live para um amigo que você sabe que irá transformar a vida dele se assim você fizer. Estamos no final, valeu a pena demais. Quem não viu a live, chegou aqui no finalzinho, vai ficar gravada, volta, é transformador. Você não entrou aqui nessa live à toa, você não clicou nesse botãozinho à toa, você pode ter certeza que aqui tem uma mensagem de Deus para você, mas literalmente de Deus. Literalmente Jesus, eu não estou aqui se não for para outro propósito, não for para honrar Ele. Não estou aqui para outro propósito. Se não for para transformar o CPF de cada um que entra aqui. Se eu tenho tido graças e bênçãos na minha vida, eu tenho por obrigação colocar à disposição de vocês. E é isso que eu tenho feito. Então por que você vende seu curso de declaração de vida lá, que você vai vender a partir do dia 15? Porque tem pessoas que quando não pagam, não dão valor. Agora, isso aqui é uma coisa que eu vou falar para você de eu e praticamente todos que estão na internet vendendo as coisas. Todo o conteúdo que eu tenho lá no meu material está gratuito aqui no meu Instagram, no meu canal do YouTube, no meu TikTok. É só você sair pesquisando, só você sair vendo todos os vídeos, todas as lives, anotando que você está com o meu curso na sua mão, à sua disposição. Sério, seríssimo. É só você prestar atenção lá e fazer sua anotação que você vai ver que todo curso que eu vendo na internet está tudo disponível gratuitamente. Só que as pessoas não dão valor porque é gratuito, então elas têm que pagar. Então, pagando, você vai prestar atenção. Então, tá lá o nosso curso, já está à disposição a partir do dia 15, que vai ser transformador para você também. Feito com muito amor e carinho, assim como as lives gratuitas estão aqui com vocês. Tudo bem? Pessoal, a gente encerra agora o momento de hoje com uma oração que eu sempre faço com vocês aqui. O que a oração faz? Ela me conecta, lembra? O superconsciente me conecta com a fonte de sabedoria para que a gente possa ter um dia melhor, uma semana melhor, para que possa te inspirar. Então, se você está dirigindo, por favor, não feche o olhinho, mas se você estiver parado em algum lugar,
receba essa oração, que é uma oração dada e recebida com amor, ela vai causa efeitos maravilhosos na sua vida. Então, feche seu olho. Querido Mestre Jesus, obrigado por mais esse momento. Obrigado por essa graça, pela sua misericórdia que não tem fim. E a Ti rendemos graça, Senhor, porque o Senhor é bom e é maravilhoso o tempo todo. Obrigado por todo esse conhecimento, por toda essa sabedoria que queremos colocar em prática. Obrigado por todas essas vidas transformadas, por todas essas vidas ativadas que o Senhor me coloca aqui para que elas possam ser transformadas. Eu desejo essa transformação que seja com amor, com prosperidade, com plenitude, com abundância na vida de todos que aqui estão nesse momento. Que todos que vão acessar essa live tenham esse acesso, porque o Senhor me colocou aqui como instrumento da sua vontade para que essas pessoas pudessem ter acesso, para poder transformar as suas vidas e assim viver uma vida de plenitude, de amor e de sabedoria, em congruência com o Senhor, em intimidade com o Senhor, em amizade com o Senhor. Eu declaro a prosperidade, o amor, a abundância e o encontro do desejo verdadeiro na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Então, vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Vai estar aí para poder compartilhar? Vai ficar aí para compartilhar. Estamos na live 13 do Projeto 559 com o Samuel Schettino, que sou eu. Estão aí. Temos TikTok, temos canal do YouTube, temos Instagram, temos Facebook. Está tudo à disposição de vocês. Quem não tem essa rede social aqui, algum amigo pode não ter Instagram, mas tem o Facebook, mas tem o TikTok, tem o canal do YouTube. E está tudo disponível para vocês lá, para vocês poderem acessar. Ó, um beijo no coração de vocês e até sexta-feira, às 5h59 aqui. Vamos ter mais um assunto interessante para transformar a vida de vocês. E eu me colocando como instrumento de Deus na vida de vocês para que a gente possa juntos prosperar. Porque quando eu estou prosperando, você também está. E quando você está, eu também estou. Porque nós estamos o quê? Da aula de hoje, usando a lei da atração para que as coisas melhores aconteçam na sua vida. Beleza? Um beijo para vocês. Até sexta-feira, às 5h59 da manhã.